Muito boa noite a todos e a todas que estão conosco nesta noite. Boa noite, professora Edson Faria Francisco. Muito obrigada pelo seu aceite ao nosso convite para estar conosco na nossa 14ª Semana de Letras e Tradução do Centro Universitário FMU. Obrigada, professor Pedro, por estar conosco também nesta noite, fazendo a mediação do nosso evento, junto com o professor Felipe. Agradeço muito a parceria de vocês e vamos proceder com a abertura desta noite. Então, recebo a todos aqui nesta noite de 24 de setembro de 2024, para grande satisfação para darmos início à 14ª Semana de Letras e Tradução do Centro Universitário FMU. Este é um evento que, ao longo dos anos, tem se consolidado como um importante espaço de troca de saberes e de experiências, tanto entre vocês, nossos alunos, os nossos docentes e a todos os profissionais da área que são convidados por nós e aceitam o nosso convite e abrilhantam muito os nossos eventos. Neste ano, escolhemos um tema de extrema relevância: multiculturalidade, perspectivas em linguística, literatura e tradução de diferentes línguas. Em um mundo cada vez mais conectado e diverso, refletir sobre a multiculturalidade em suas múltiplas dimensões torna-se essencial para compreender melhor as linguagens e as culturas que moldam a nossa realidade. Ao longo dos próximos dias, teremos a oportunidade de mergulhar em discussões enriquecedoras que abordarão desde questões linguísticas até nuances literárias, desafios da tradução de diferentes línguas. Aproveito esse momento, como coordenadora dos cursos de Letras Inglês, Letras Português, Tradução e Interpretação, para agradecer, em primeiro lugar, a comissão organizadora que trabalhou com dedicação para que este evento se concretizasse, aos membros do Núcleo Docente Estruturante, o nosso NDE, que contribuíram com ideias e suporte acadêmico, e a todos os nossos estimados docentes e estudantes, cuja presença e o envolvimento são fundamentais para o sucesso dessa jornada. Bom, eu espero, sinceramente, que cada um de vocês aproveite ao máximo esses encontros que teremos hoje, no dia 24, e também no dia 26 e 30 de setembro, tanto nos períodos da manhã quanto da noite, e que possamos sair desta semana muito mais inspirados, com novas perspectivas, reflexões e uma visão ampliada sobre as complexidades e belezas da multiculturalidade e das diferentes línguas. Desejo a todos vocês um excelente evento. E antes de passar a palavra ao professor Pedro, quero aqui passar algumas orientações para todos os nossos estudantes. Vocês sabem que todos os nossos eventos configuram registro de presença para a disciplina do período, bem como também o acréscimo das horas de atividades complementares. Para isso, nós iremos postar no chat aqui do Zoom o link para o registro de presença. Ao final da primeira palestra, nós postaríamos um link e ao final da segunda palestra também um link correspondente ao período. Peço a vocês muita atenção e muito zelo, muito cuidado com o uso do chat. O chat é para vocês interagirem com os nossos palestrantes. Assuntos diversos dos nossos cursos, da nossa instituição, do nosso sistema que segue em órbita. Isso são questões nossas que nós vamos tratar fora do evento. Aqui o foco é todo na 14ª Semana de Letras e Tradução, que está aberta a partir deste momento. Professor Pedro, muito boa noite. É com você, meu querido. Olá a todos, boa noite. Queria agradecer a todos vocês por esse espaço, né, por eu ser o mediador da noite de hoje. Queria primeiramente agradecer também ao Dr. Edson de Faria Francisco, que humildemente aceitou o nosso convite para falar de uma língua que muitos dos nossos estudantes não têm contato, né, que é o hebraico, que é uma língua que normalmente as pessoas não se concentram tanto,
mas que é tão importante porque faz parte da nossa história também como civilização, né? Queria introduzir o nosso convidado, a biografia dele é um pouquinho extensa, tá? Mas fiquem atentos que a informação vale muito, muito, muito a pena, né? Então, o Edson de Faria Francisco possui graduação em hebraico pela USP em 2003, graduação também em armênio pela mesma faculdade em 97, graduação em português também em 97, mestrado em língua hebraica, literatura e cultura judaicas também pela USP em 2002, doutorado em língua hebraica, literatura e cultura judaicas em 2008 e pós-doutorado em língua hebraica, literatura e cultura judaicas em 2011. Tem título do trabalho de pós-doutorado Lexicon Mossoreticum, acredito que eu falei errado, doutor Edson, mas o senhor há de me corrigir depois, tá? Lexo de Terminologia Massorética Tiberiense, né? Futura publicação. Pós-doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo em 2022. Título do trabalho de pós-doutorado, Léxico do Antigo Testamento Interlinear, Hebraico-Português. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua hebraica, literatura e cultura judaicas. Foi docente da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista da Universidade Metodista de São Paulo, entre 2000 e 2023. Autor das obras Manual da Bíblia Hebraica, Introdução ao Texto Massorético, Guia Introdutório para a Bíblia Hebraica. Agora eu não vou conseguir falar esse nome, que é bastante difícil, mas É. eu espero que depois fale. Tetagrama, Teônimos e Nomina Sacra, Os Nomes de Deus na Bíblia, 2018. Léxico do Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, 2024. É o tradutor das obras Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, né, em 2012, 2014, 2017, 2020, em ordem. Crítica textual da Bíblia Hebraica de Emanuel Tov, em 2017, a Bíblia Grega Hebraica, ensaios reunidos sobre a Septuaginta de Emanuel Tov, 2019, e tem o seu site, que é www.bibliahebraica.com.br. Muitos nomes em hebraico. Confesso que eu fiz um pouquinho de hebraico na USP também, mas acredito que não tenha sido o suficiente para ler esses nomes. Ele traz para nós uma apresentação com o nome de Os Desafios na Produção de um Léxico de Hebraico Bíblico. Tá? A palestra é dedicada a expor e comentar os desafios na produção do léxico do Antigo Testamento interlinear hebraico-português, a mais recente obra deste autor, publicada em 2024. Então, super atual, né, desse ano. Serão comentados diversos detalhes a respeito dos vocábulos do hebraico bíblico, como ortografia, semântica, frequência, homonímia, a relação entre hebraico e aramaico bíblicos, entre outros pormenores. Além de tais assuntos, a comunicação abordará a relação do Lexiat e os dicionários e léxicos de hebraico bíblico que serviram de fontes. Bem, professor Edson de Faria Francisco, sinta-se à vontade, agora a casa é toda sua. Boa noite, professor Pedro, professora Vanessa. Muito obrigado pelo convite, participar desse evento na FMU. Não é a primeira vez, já participei presencialmente tem alguns anos. Então é a segunda vez que eu estou participando do evento nessa universidade. Estou muito feliz, estou muito contente. Espero que a palestra sobre a minha mais nova obra seja útil e que até inspire, de alguma maneira, os alunos que assistirão a esta palestra. Ok? Eu tenho aqui um PowerPoint que eu queria compartilhar. Acho que eu posso fazer isso agora, né? Por favor, professor, Pode fique sim. à vontade. Deixa eu só. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu peço que todos os alunos que estão nos acompanhando façam suas perguntas pelo chat. Eu vou registrando aqui à mão as perguntas que mais são frequentes e depois da apresentação eu faço as perguntas, tudo bem, gente? Então não esperem que o palestrante faça as respostas agora, porque fica um pouquinho complicado essa gestão. Mas depois, no final, a gente responde a todas as perguntas.
Bom, apareceu aí? Sim, tá perfeito. Ótimo. Ok, então. Então, a minha palestra, então, é os desafios na produção de um léxico de hebraico bíblico. Então, essa palestra aqui, então, eu vou dedicar a falar um pouco do que eu passei nesses 10 anos fazendo desse léxico, que acabou de ser publicado agora esse mês aqui. Tudo bem? Então, sem demora, então, eu já vou começar aqui. Bom, aqui é um pouco é a capa, contra a capa e a lombada da obra. Já traz aqui o título da obra, Léxico do Antigo Testamento, Itinerário Hebraico-Português. Isso aqui é o volume 5, isso aqui é o volume 5 de uma série. São 5 volumes, 4 de tradução do texto bíblico hebraico para o português, e esse quinto volume é o léxico, tá bem? Então, são 4 volumes de tradução e o quinto é o léxico. Essa obra aqui, por exemplo, ela é baseada na minha obra anterior, que é Antigo Testamento, Itinerário Hebraico-Português, são 4 volumes, que foram publicados desde 2012 a 2020. Então, o léxico é o volume 5, que completa esse conjunto. E essa obra aqui, atual, ela é o segundo pós-doutorado que eu fiz agora na Metodista, que eu completei, que foi entre 2019 e 2022. Depois de 2022, eu passei mais um ano ainda completando o texto para ser publicado agora. O que tem nesse léxico, nessa obra que vocês estão vendo agora aqui? Tem 3 partes principais. A parte 1, que é lógico, que é o léxico hebraico-português, tem quase 12 mil verbetes. A segunda parte, que é o léxico aramaico-português, que também, em todo o léxico de cada Bíblia hebraica, tem uma parte que é o aramaico, porque tem uma parte que foi composta em aramaico, como, por exemplo, partes do livro de Esdras e de Daniel. Então, a parte aramaica tem um pouco mais de 1.200 e poucas palavras. E, além disso, tem a parte 3, que é um apêndice, que é hebraico-português, e outras fontes. Vou falar daqui a pouquinho, ao longo da exposição, o que se trata esse apêndice aqui, ok? E esse apêndice é um pouco mais de 2.000 verbetes. Então, no total, deu quase 15 mil verbetes, no total. Então, deu bastante verbetes. Então, assim, além das 2 partes principais, que são comuns aos vários léxicos e dicionários de hebraico bíblico, tem também um apêndice, que é algo inédito. Em português, pelo menos, isso não consta. Então, isso, o leitor encontrará esta terceira parte também nessa obra. Olha, aqui são capas dos 4 volumes de tradução da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento hebraico-português. Então, cada um deles saiu em um ano. O volume 1 em 2012, o volume 2 em 2014, o volume 3 em 2017 e o volume 4 em 2020. E 2024 é agora o léxico. Então, essas 2 obras, essa obra que você está vendo agora aqui e o léxico têm relação, na verdade. Bem? Olha só, essa imagem aqui mostra o Salmo 1, de 1 a 3, que isso faz parte do volume 4 dos Salmos. Então, a gente vê, né, então, um pouquinho, para vocês terem uma ideia do que foi feito nessa obra de tradução dos 4 volumes, tá? Não é o léxico ainda. Então, nós vemos, então, em preto, a leitura é feita da direita para a esquerda, tá bem? Direita para a esquerda. Vemos na parte escura, preta, o texto hebraico, e logo abaixo, em azul, a tradução literal em português. Então, a pessoa consegue ler, então, o texto hebraico e a tradução correspondente logo embaixo de cada palavra hebraica. Isso aqui é uma tradução interlinear. O que é isso? É uma tradução que cada linha é de uma língua. Hebraico, português, depois hebraico, português, assim por diante. Tá bem? Então, é assim então, que funciona uma edição interlinear. Mas aqui, né, hebraico, português. E, lógico, na parte aramaica, é aramaico e português. Os livros de Esdras e de Daniel. Ok? Então, isso aqui então, é o que a gente vê nos 4 volumes da minha tradução da Bíblia hebraica. Ok, antes de falar da minha obra em específico, alguém pode perguntar assim, mas existe em português, existe no Brasil, outros léxicos e dicionários de hebraico bíblico? Sim, nós temos sim, temos algumas obras, não são tantas assim.
Só que então, um detalhe, a grande maioria é de autoria estrangeira, então são traduções do inglês ou do espanhol, por exemplo. A única obra feita por brasileiros é a obra do Nelson Kirst e outros tradutores, é uma equipe de tradutores, e foi publicada pelas editoras Sinodal e Vozes, só que em 1987, quer dizer, anos 1980. Então já tem vários anos já de publicação dessa obra aqui. Então, de lá para cá, ninguém no Brasil fez uma obra desse tipo. Foram traduzidas algumas obras do inglês ou do espanhol. Vou falar daqui a pouquinho aqui. Mas são traduções, não são obras feitas por brasileiros. Então, a minha obra, na verdade, ela é a segunda a surgir no Brasil, feita por autor brasileiro, ok? Então, mas por que então mais uma obra? É por causa que tem que refletir a moderna pesquisa dedicada ao hebraico bíblico, evidentemente que a ciência sempre evolui muito ao longo dos anos, ao longo das décadas, então tem que ter uma obra que reflita também essa nova pesquisa dedicada ao assunto. Claro, uma obra moderna tem mais acesso à bibliografia mais recente da área. Além disso, atualmente nós podemos ter mais acesso a manuscritos hebraicos, por exemplo, a edições mais recentes da Bíblia hebraica. Então, há sempre novidades nesta área. Então, os léxicos e dicionários, eles devem refletir todo esse conhecimento atual. Ok? E, além disso, também dá acesso a dicionários e léxicos mais recentes também do hebraico bíblico. Porque nós temos também acesso a obras muito antigas, mesmo em inglês também. Alemão, por exemplo, francês, né? Mas nós vamos também ter uma obra feita agora e que reflita por trás também obras mais recentes, que traz também pesquisas recentes também. Então, assim, é importante, em tempos, ter esse tipo de obra, apesar de ser muito difícil de ser produzida, mas que traga todo esse conhecimento também recente. E, lógico, a pesquisa recente da área. Aqui um pouquinho das capas dos dicionários que existem hoje em dia, que eu falei agora há pouco, né? São 4, esses aqui. Cada um surgiu numa época. O primeiro aqui em 1987, por exemplo. O segundo aqui da imagem em 2010. O terceiro aqui em 2018 e o outro é 1997. Okay? Então, são esses 4 dicionários e léxicos que existem de hebraico bíblico no português. Como eu falei, né? Só o primeiro dicionário hebraico-português, português, da Sinodal Vozes, é feito por autores brasileiros. Os demais são traduções ou do inglês ou do espanhol. E essas 4 obras estão ainda em publicação, ainda sendo vendidas. Elas estão sendo ainda disponíveis para o público. Para um pouquinho aqui do que traz a minha obra. Tá? Essa sigla aqui, Lex ATI, seria Lex do Antigo Testamento em Italiano Hebraico Português. Vamos lá chamar de Lex para ficar mais fácil a nossa comunicação aqui. O que tem novidade aqui? Por exemplo, os lexemas em ordem alfabética. Existe uma classificação gramatical em todos os lexemas. Indicação de raiz verbal, quando existem. Vou falar daqui a pouquinho, logo da exposição. Lexema, que são apax legomeno, o que é isso? São palavras únicas, palavras que aparecem uma única vez no texto bíblico hebraico. Todas as grafias são registradas, correspondência entre hebraico bíblico e aramaico bíblico e vice-versa. Então, existe essa indicação na obra. Lógico, correspondência entre o léxico e os 4 volumes do ATI, do Antigo Testamento Interlinear, por exemplo. Uma boa novidade aqui. As atribuições dos lexemas são destacadas em cor azul, uma coisa que é inédita nesse tipo de obra. Geralmente é tudo branco e preto, não tem nada de cor. Sempre tem uma referência bíblica, evidentemente, e os textos iniciais da obra, como índice, prefácio, apresentação, tabelas, etc., biografias, abrangem quase 100 páginas, 97 páginas. Então, só a parte principal dá quase um livrinho pequeno, de quase 100 páginas. E o apêndice é a inclusão do hebraico de Qumran e do eclesiástico. Qumran é um sítio arqueológico. Nesse sítio, em 1947, foram achados manuscritos bíblicos em hebraico, uma coisa em aramaico e também em grego.
em 11 cavernas dessa localidade, Qumran, lá no deserto da Judéia, em Israel. E o Eclesiástico é um dos livros bíblicos da Bíblia, faz parte do cânon da Bíblia Católica, mas que tem um original hebraico também. O texto canônico da Igreja Católica é grego, mas foram descobertos, tanto em Qumran quanto no Egito, versões em hebraico do Eclesiástico. E esse léxico traz as palavras hebraicas desse texto muito importante. Okay? Então, até então, se pensava que o original fosse grego, mas não. O original era hebraico. Então, existem cerca de 10 manuscritos hebraicos do Eclesiástico. E o léxico, ele traz essas palavras. Então, assim, tem bastante coisa nova nesse novo léxico dedicado ao hebraico bíblico. Olha só, aqui um pouquinho de alguns verbetes. Como eu falei de grafias, então existe uma preocupação no meu trabalho de registrar as grafias das palavras. A gente vê aqui que nos lexemas tem duas formas, né? Você pode ver que tem lá duas formas da palavra, na parte aqui esquerda, daqui do slide. Então, assim, geralmente nos dicionários, sempre pega aquela grafia mais, digamos, que aparece mais, com mais frequência. Mas no léxico atual, eu peguei as duas grafias. Mesmo aquela minoritária, isso também é registrado. No caso aqui, vou falar aqui o nome aqui, né? Yoav, que é Joabe. Então, tem dois tipos de grafias. E onde aparece isso no texto bíblico hebraico? Embaixo tem a palavra comandante, que é Nagit. Duas grafias também, estão registradas aqui. E a palavra que vocês conhecem, que é Shalom, paz, por exemplo, duas grafias também. Então, nesse léxico, então, existe a preocupação de registrar todas as grafias da palavra, do lexema. Mesmo que tenha lá 3 grafias diferentes, por exemplo, isso é registrado. Uma coisa que não é normal nos demais dicionários e léxicos, que pega apenas a grafia que aparece com mais frequência. As minoritárias, geralmente, são ignoradas. Continuar aqui. Como eu falei, né? Os lexemas são todos colocados em ordem alfabética, de acordo com o alfabeto hebraico. Então, assim, foi até uma questão muito complicada, porque você tem que ficar checando isso, para não passar nada, para não fazer coisa errada, de mudar de posição os lexemas, por exemplo, e, além disso, de não faltar nenhum lexema do texto bíblico hebraico-aramaico. Então, foi um detalhe do trabalho, desse léxico, bem extenuante, porque existe uma preocupação muito grande em registrar todas as palavras e, além disso, de colocar a ordem alfabética e na ordem certa, correta disso. Mas isso você tem que ficar checando em dicionários, concordâncias e assim por diante. Penso eu que deu certo, porque eu vi isso várias vezes, o perigo de confundir alguma letra, aí, nesse caso, trocar de posição de palavra, por exemplo, do lexema. Então, isso é uma coisa que foi um dos pontos, digamos assim, bem complicados nesses 10 anos de produção desse léxico. Mas eu acredito que deu tudo certo. Espero que sim, né? Olha só, aqui a gente vê nós vemos mais 3 lexemas aqui. A gente percebe assim, tem lá o lexema, tem lá algumas formulações e tem as acepções do lexema. Vocês podem perceber que existe aqui algumas abreviaturas, que são referências bíblicas. Então, assim, para cada acepção tem uma referência bíblica. Então, não tem nenhuma acepção que fique sem uma referência bíblica. Então, isso ajuda o leitor a ver onde está isso no texto bíblico hebraico. Onde aparece aquela palavra com aquela acepção. Então, todos os lexemas, quando tem mais de uma acepção, uma ou mais de uma, sempre tem lá uma referência bíblica. E, lógico, checagem, dicionários, léxicos, concordâncias e softwares bíblicos também. Então, para não passar nada, na verdade. Como eu falei agora há pouco, né? Existe aqui, na Bíblia hebraica, uma parte que é aramaico. Então, como eu falei, né? Os livros de Esdras e Daniel foram compostos, partes deles, não todos eles, partes em aramaico. Então, existe, no léxico aqui, a conexão da palavra que aparece no texto hebraico e que aparece no texto aramaico.
como, por exemplo, na palavra halom, sonho. Halom é hebraico e helem é aramaico. Então, na seção hebraica, a gente vê lá, aqui entre colchete, a referência da palavra no aramaico bíblico. E na parte aramaica, a gente vê o contrário, a palavra aramaica e, entre colchete, a palavra em hebraico. Então, a pessoa consegue ver, então, as conexões entre as duas partes da Bíblia hebraica. A parte hebraica e a parte aramaica. Hoje eu fiz uma contagem, deu 577 palavras que são cognatas entre a parte hebraica e a parte aramaica. Então, quase 600 palavras que estão nessa categoria de palavras que prestam nas duas línguas na Bíblia hebraica. Isso ajuda bastante a entender a palavra que aparece nas duas partes. Ok? Antes de continuar, vocês percebem que visualmente as palavras parecem, né? Halom e helem. Então, helem, halom. Visualmente e a pronúncia são até parecidas, né? Porque são línguas irmãs, na verdade, fosse português e espanhol. Ok? Então, a gente vê, então, visualmente e a pronúncia das palavras são muito parecidas. Continuando aqui. Olha, lá no léxico, nós encontramos 3 tabelas alfabéticas, que é a tabela de sistema alfabético semíticos, outra tabela de alfabetos camitos semíticos e outra de sistemas alfabéticos indo-europeus. No semítico, que aparece aqui na imagem aqui, é o hebraico, o aramaico, hebraico samaritano, siríaco, árabe, o garítico e uma transliteração correspondente da pronúncia de cada letra em cada língua semítica aqui. Bem? Então, a gente consegue ver, então, o que cada letra representa, como soa cada letra aqui, em cada dessas 6 línguas semíticas. Nas línguas semíticas, que não aparece aqui, é o etíope e o copta, que são línguas antigas também e que têm versões bíblicas nessas línguas. E no indo-europeu, que é outra tabela, aparecem 4 línguas, que é latim, grego, armênio e persa. É bem completo. Então, são línguas que são citadas ao longo do léxico. Quando existem aquelas palavras cognatas na maior parte dos lexemas, então lá aparece referência a essas línguas aqui. Como a palavra hebraica aparece nas outras línguas, os cognatos, na verdade. Tá bem? E nessa ilustração aqui, nesse slide, vocês veem uma parte da tabela do sistema de alfabetos semíticos. Continuando. Olha só, aqui um detalhe interessante, que é bem complicado, mas é coisa técnica, mas acho que é importante falar isso. É assim, os lexemas sempre estão assim, em forma singular, por exemplo, não em plural e sem sufixo pronominal. Então, sempre de forma singular. Então, às vezes, tem alguma palavra, algum lexema que está entre colchete. O que significa? Que essa palavra que vocês estão vendo aqui, no caso aqui da palavra fortificação, Metsudá, a primeira forma, que a gente está vendo aqui da direita para a esquerda, aparece dessa forma no texto bíblico hebraico. A segunda forma não aparece dessa maneira. Aparece, por exemplo, no plural, ou essa palavra aparece com sufixos pronominais, e muda a morfologia da palavra. Então, assim, nesses casos aqui, o que a gente tem que fazer é resgatar a palavra no singular e colocar aqui. Então, e com isso, se coloca a palavra entre colchete, para indicar que a pessoa não consegue encontrar essa palavra desta forma exatamente. Parece parecida, ou no plural, ou com sufixo, e assim por diante. A palavra osso, otsem, também é uma coisa. Então, essa palavra aqui aparece no texto bíblico hebraico e no plural, ossos. Mas aqui no léxico tem que aparecer ela no singular. Como não tem singular no texto bíblico hebraico, só plural, mas aqui então a gente restitui a palavra no singular e coloca aqui no léxico. Tá bem? Então, foi uma das coisas um dos desafios ao longo desses 10 anos de trabalho desta obra. Vocês podem ver que tem muito detalhe, muitas questões para se preocupar e assim por diante. Mas que, no final, para o leitor, para que vão usar, são algo fundamentais
para o estudo do hebraico bíblico. Isso aqui é algo assim fantástico para quem consegue fazer isso. Tá? Ó, isso aqui são duas ilustrações interessantes de como que o léxico foi desenvolvido ao longo de 10 anos. Então, aqui a primeira imagem aqui é de outubro de 2013 e a segunda imagem, a de baixo aqui, é de agosto de 2023. Vocês podem ver que em 10 anos de pesquisa, de produção do léxico, as palavras mudaram bastante. Desde a fonte gráfica usada no hebraico e no português, quanto também no conteúdo de cada lexema, de cada verbete aqui. Por exemplo, aqui, né? Vou pegar a palavra pai, que é av, por exemplo. Então, aparece lá, av, o Gênesis 44:19, é a referência bíblica. Por exemplo, Abraão, né? Gênesis 17:5. Ish, homem, que pode ser marido, alguém, ou algum, cada um, etc. E olha só como ficou na imagem de baixo, de agosto de 2023. A gente percebe que os verbetes foram muito desenvolvidos, com muito mais informação. Agora apareceu a cor das acepções, por exemplo, a palavra com os cognatos, e assim por diante. Então, a gente vê então, que entre 2013 e 2023, então, os verbetes, os lexemas e verbetes mudaram bastante. Não só a questão de fonte gráfica, como também de conteúdo. Então, isso aqui então, foi um pouco... Dá para ter uma ideia um pouco de como esses 10 anos transcorreram na produção desse léxico aqui. Então começou bem simplesinho, que fosse quase um vocabulário, um glossário apenas, uma coisa bem simples, de algo mais, digamos, mais desafiador, muito mais interessante, muito mais completo também. Só que, lógico, muito mais trabalhoso também. Exige bastante pesquisa para fazer isso aqui. Tá? Olha, o detalhe também importante dessa obra, do léxico, que foi agora publicada, isso é algo que não aparece nos demais dicionários de léxicos, que é assim, expressões que aparecem com frequência do bíblico hebraico e que são muito importantes. Então, isso aparece nesse léxico como uma entrada lexical distinta. Como, por exemplo, essa primeira aqui, né, que é Am Haaretz, o povo da terra, uma expressão bastante importante que aparece no texto bíblico hebraico. Kohen Harosh, o sumo sacerdote, também aparece muito também essa expressão. Melech Melachim, será rei de reis, rei dos reis, né? Que é o título imperial utilizado pelo rei babilônico, por exemplo. E Kodesh HaKodashim, seria Santo dos Santos, literalmente, né? A sacralidade da sacralidade, Santo dos Santos, normalmente. São expressões que aparecem muito no texto bíblico hebraico. Geralmente, essas expressões aparecem ao longo de alguns verbetes. No verbete, por exemplo, Eretz, que é terra, então aparece lá no meio. Mas nesse léxico, não. Essas expressões ela aparecem como entrada lexical distinta. E bem interessante isso. Então, mostra como essas expressões muito importantes, elas têm um lugar, um espaço importante dentro do léxico, que é algo que é inédito dentro da pesquisa de léxicos e dicionário do hebraico bíblico. Deixa eu só. Olha só, gente, aqui, ó, como eu falei um pouquinho da questão de cores, né? Geralmente, os dicionários, eles não têm cores, só preto mesmo, não tem nada de destaque. Uma das questões com a editora que eu publiquei esse léxico, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, eles propuseram, que eu achei interessante, de colocar cor nas acepções de cada lexema. Então, a gente pode ver, então, na palavra aqui, ungido, então aparece várias vezes aqui, e com a cor azul. Tá? E onde aparece essa palavra e o que ela quer dizer, por exemplo. Né? E sempre tem, toda vez que ocorre aqui, no verbete, colocar em cor azul. Além disso, também, em cada página, nos cantos de cada página, tem a primeira palavra da página e a última palavra da página em cor azul. E, além disso, a numeração também em cor azul. Isso eu acho que visualmente é bem interessante. Quando eu vi pela primeira vez o léxico impresso, tem acho que umas 2 semanas, eu fiquei impressionado pela qualidade da impressão. Você, poxa, como destaca isso? Então, isso para ser usado, eu acho que isso é bem interessante.
do que pegar tudo branco e preto, por exemplo, né? Então, para achar a palavra, para ver acepções, por exemplo, é bem interessante. Então, isso é algo inédito nessa obra, não vi nem mesmo em léxicos estrangeiros, nunca vi nada igual. Então, aqui a gente vê isso. Então, é um destaque digamos assim, visual bem interessante. Né? Lógico, a obra pode ser só visual apenas, né? Tem que também ter essa parte visual, essa beleza, né? E também, lógico, claro, o conteúdo, que é o principal. Mas fazendo isso dessa maneira, para atrair o leitor, por exemplo, e para deixar a obra fácil de usar, isso é algo bastante importante. Quando tem esse jogo de cores, ajuda bastante. Então, o resultado eu achei que foi bem interessante e com certeza vai ajudar bastante pessoas, os leitores, a usarem esse léxico atual. O que mais aqui agora? Então, o que você pode esperar desse léxico aqui? Né? Que ele possa ser uma ferramenta útil para a pesquisa do hebraico bíblico, tanto no Brasil quanto em outros países de língua portuguesa, como Portugal, Moçambique, Angola, por exemplo. Espero que chegue até lá. E que traga novidades para essa área. Então, eu tinha uma grande preocupação para ter muita novidade nessa obra. Então, assim, lógico, a gente se baseia em várias obras que surgiram antes. Evidentemente, ninguém inventa a roda, na verdade, né? Então, assim, ninguém pode fazer um dicionário desse, um léxico desse, sem usar nenhuma referência para se fazer. Então, sempre usa as obras já publicadas anteriormente. Mas, por outro lado, pode ser apenas um copia e cola. Seria muito cômodo fazer isso. Mas tem que trazer alguma coisa nova para o próprio trabalho. Então, isso foi uma preocupação que eu tive ao longo desses 10 anos ao fazer esse léxico aqui. É trazer coisas novas, coisas recentes, coisas que os outros talvez os outros não viram ou não deram conta, por exemplo. Tá? Além disso, também é uma coisa importante que essa obra possa ser útil, possa ficar no mercado, que ela possa ter várias reimpressões, por exemplo, e que seja um recurso importante para aqueles que estudam o hebraico bíblico. No caso aqui, a gente está falando do hebraico bíblico, não do hebraico moderno. Eu não falei em nenhum momento de dicionário de hebraico moderno que existem no Brasil. Mas aqui nós estamos se referindo apenas ao hebraico bíblico, apenas isso. Tá bem? Mas que seja uma obra importante, que ela possa ter respaldo e uso pelos leitores, tá bem? Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado. Peço para aqueles que tiverem interesse, curiosidade, visitar o meu site, que é o www.bibliohebraica.com.br. Lá tem muitos materiais importantes de hebraico bíblico, bastante coisa, e muito útil para a pesquisa dessa língua, desse universo ligado à Bíblia. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Eu, pessoalmente, fiz algumas perguntas aqui, né? Mas eu acho que eu vou começar com uma pergunta, se você me permite, Sim. que agora eu não vou lembrar qual foi a pessoa que fez a pergunta, que foi lá no comecinho, que a pergunta foi assim, quais são as semelhanças entre hebraico, árabe e aramaico? Mas eu acho que dá para a gente falar um pouquinho melhor do tipo, essas línguas são de que tronco, né? Quais são as semelhanças entre essas línguas? Porque como são línguas que não são europeias em si, elas são um pouquinho mais afastadas assim do conhecimento comum. Você poderia falar para a gente mais ou menos qual que é a semelhança, parentesco entre essas línguas? Assim, elas são línguas semíticas. Então, o que são línguas semíticas? São aquelas línguas surgidas no Oriente Médio de hoje. Então, a região que pega Iraque, Líbano, Síria, Arábia, Israel, aquela região ali. Então, as línguas semíticas elas têm vários ramos: o ramo oriental, o ramo ocidental, o ramo sulista e assim por diante. Acho que vou só resumir aqui. Né? O hebraico e o aramaico eles pertencem ao ramo ocidental, das línguas semíticas. E árabe é o ramo sulista, lá do sul. Então, tem um pouquinho de diferença. Então, assim, a gente vê assim, as três línguas elas são muito parecidas. Lógico que existem diferenças de pronúncia um pouquinho,
mas a gente vê assim, que elas têm uma coisa comum, que são raízes verbais, e que daí surgem as palavras. Então, esse é um conceito que aparece em todas as línguas semíticas, bem interessante, né? Por exemplo, a palavra, por exemplo, shalom, paz, né? Shalom. Isso em hebraico. Em aramaico é shalom. Parece, né? E salam, árabe. Então, a gente vê que tem bastante palavras parecidas, a sonoridade parecida, apenas trocando um pouquinho de som, né? Por exemplo, de SH para S, por exemplo, o som chiante para som sibilante, por exemplo, isso aparece um pouquinho. Mas existe mais semelhança entre hebraico e aramaico do que o hebraico e árabe, por exemplo. Estão mais próximos. Pertencem ao mesmo ramo das línguas semíticas ocidentais. É isso aí. Boa. Eu lembro que quando eu fiz hebraico, eu fiz linguística lá na USP, né? Então eu fiz hebraico durante 6 meses, o hebraico moderno, e depois eu fiz a disciplina de hebraico bíblico 1, só para ver como é que era, né? Para ter contato com uma língua semítica. E eu aprendi basicamente o alfabeto, então foi muito pouco para aquilo que é de fato a língua, né? Eu lembro alguma coisa do gênero que as raízes, elas se concentram mesmo nas consoantes, né? Então o que muda bastante são as vogais que estão dentro, porque que é um outro esquema, é uma outra estrutura que o português não tem, né? Sim, De colocar em entendi. fixos, de transformar esse radical, essa raiz em duas partes. Então é muito mais complicado para nós, né, de língua portuguesa do que parece. Porque Sim. é resgatar aqueles sons consonantais ali e tentar enxergar qual que é a relação de um com o outro. Eu acredito, né, pelo menos com o pouquíssimo que eu estudei, que era muito difícil. E aí vem uma pergunta minha, eu já vou passar para algumas perguntas depois que a plateia fez, que foi uma dúvida, que é, e o IPA? Né? Eu normalmente nos dicionários bilíngues, né, ou listas de palavras, né, que tem algumas entradas de outra língua, a gente tem a transcrição em IPA, né, no alfabeto internacional fonético. E eu vi que aqui não tem. Você pensou do porquê não ter? O que me pareceu é que esse é um dicionário para pessoas que já sabem mais ou menos o hebraico. Então, elas usariam para um estudo, ou seria mais uma obra que seria para pessoas mais leigas que poderiam ler de outra forma? Não, é uma boa pergunta, Pedro. É assim, não. A questão da transliteração é assim. Dicionários, essas obras de dicionário e léxicos, eles são já para aqueles que já sabem ler hebraico. É o normal. Isso é o normal. Então, qualquer dicionário de hebraico bíblico, qualquer léxico, é dessa maneira. Não tem transliteração fonética das palavras, não tem. Porque se pressupõe que a pessoa já estudou um pouco estudou hebraico, ou está gostando de estudar hebraico, passou pelo alfabeto, tem noções de gramática, aí sim, aí depois vai para um dicionário, vai para um léxico. Então, assim, o usual é não ter uma transcrição fonética daqui, uma transliteração. Eu sei que para a pessoa que está começando a estudar o que não sabe, vai ter uma dificuldade. Assim, poxa, mas não tem transliteração. Qual que é a pronúncia? Detalhe que é importante para comentar também é assim, qual método, qual tipo de transliteração? Porque se colocar a científica, por exemplo, som chiantes é um S com um chapeuzinho em cima. Mas quantas pessoas sabem disso? Pouca gente. O SH, por exemplo, Shalom, né? SH, é uma transcrição simplificada, popular, digamos assim. Então, assim, seria complicado fazer isso numa obra dessa. Por exemplo, como fazer isso? Como fazer isso aqui? É a transcrição científica ou é a popular? Se coloca uma ou outra, alguém pode não gostar tanto. Se coloca numa ou na outra. Mas é o tipo de obra que, assim, se pressupõe que a pessoa já tem noção, pelo menos de leitura do hebraico, para usar a obra. É basicamente isso. E ainda eu perguntei isso porque quando eu estava no Hebraico 1, eu não sabia ainda escrever em hebraico, né? Eu estava aprendendo as letras e tudo mais, e eu escrevia tudo em alfabeto fonético, né? O professor falava, eu ia escrevendo, e eu repetia o que ele falava, e ele, nossa, Pedro, nossa, tá pegando rápido. Aí eu fingia que eu estava escrevendo, porque na verdade eu não estava, né? E, obviamente, que algumas letras eu tô lembrando, ainda com seus exemplos eu lembrei de muita coisa, fiquei aliviado que a minha memória não tá falhando tanto,
Mas é interessante porque é uma obra para quem já estuda, né? Não é uma obra para iniciante. E eu acho isso importante porque quando a gente fala do hebraico bíblico, né, que talvez as pessoas também não conheçam muito bem, que o hebraico bíblico ele tem um registro que é diferente do hebraico moderno, né? Ele tem um léxico que ele se aproxima ou se ele afasta também do hebraico moderno. A gente acredita que é hebraico, então o hebraico sempre foi igual no mundo inteiro, todos os momentos. Só que é uma língua normal, é uma língua orgânica, ela vai se transformando conforme o tempo também. E estudar esses pormenores, né? Estudar essas diferenças lexicais, né? Os temas que podem ir mudando de um texto para o outro é importantíssimo, até para construir uma tradução correta, ou uma tradução mais correta, né? Mais próximo daquilo que era para ser naquela época. E também, e o que eu achei interessantíssimo é essa brincadeira nos textos de usar o hebraico, o aramaico, o árabe, né, em alguns lugares juntos, que isso mostra que até as próprias pessoas daquela época, elas eram bilíngues, trilíngues, elas usavam todas essas línguas, ou eu estou enganado? Ou elas buscavam significado em línguas diferentes que condiziam aquilo que elas queriam mesmo? Não, quando eu citei lá, são os cognatos, como que a palavra hebraica aparece em outras línguas, na verdade. Então para mostrar para o leitor, como que essa palavra aparece nas outras línguas. Como aparece no aramaico, por exemplo, siríaco, árabe, acádio, ugarítico. Então, isso é importante, porque no português isso não existe. Não tem nada. Não tem. Então, é uma informação interessante porque amplia o conhecimento do hebraico. Então, o que mostra o hebraico que está inserido no contexto linguístico daquela região do Oriente Médio. Isso é bem interessante. E as conexões também. Então, eu já fiz essa palestra lá na PUC no ano passado, e foi presencialmente, né? Eu fiz o PowerPoint, apresentei, e um dos alunos que estavam lá falou assim: poxa, mas as palavras nas línguas até que parecem. Realmente, as consoantes parecem todas, parecem muito. Então, a pessoa consegue ler, você, poxa, como que é no ugarítico? Como é que é no árabe, o siríaco, por exemplo, né? E consegue ver as letras consonantais, pelo menos, né? Que são as mesmas. Então, foi uma experiência interessante. A pessoa leiga observar isso, você está vendo? Então, essa informação vai funcionar para o leitor. Vai ser bem interessante. E outra coisa ainda, da questão do hebraico bíblico, hebraico moderno, etc. Evidentemente, o hebraico não ficou parado no tempo. Então, desde a época bíblica até hoje, o hebraico ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, nós temos várias fases. Hebraico bíblico, que é parte da Bíblia hebraica. Depois tem hebraico rabínico, tem hebraico medieval e por último, hebraico moderno. Então, e a língua vai evoluindo ao longo do tempo. Né? E mesmo o hebraico bíblico não é não é uma língua uniforme. Ela tem pelo menos três fases: hebraico arcaico, hebraico pré-exílico e hebraico pós-exílico. Então, três fases dentro do hebraico bíblico. Então, a gente tem uma língua que foi sempre tendo evolução ao longo do tempo. E para mim, o ler o hebraico bíblico era mais fácil porque tem a dica das vogais, né? Porque o hebraico moderno não tem vogal nenhuma e eu ficava muito confuso, né? Obviamente que tem o vav, né? Que vai indicando Isso. algumas vogais, só que para mim, que não conhecia, né, nenhuma das palavras em hebraico, né? Eu não sou de comunidade hebraica, então eu não tinha noção nenhuma. Era muito complicado. Aí quando eu fui para o hebraico bíblico, que tinha os pontinhos ali embaixo, me deu um alívio porque aí eu de fato eu conseguia ler, né, muitas das coisas. Eu tenho uma pergunta aqui da Stephanie Rezende, que eu acho que vale a pena colocar. Ela coloca o seguinte: com um exemplo da diferença do número de acepções entre 2013 e 2023, pode-se dizer que daqui 10 anos ou mais, esse número poderia aumentar para algumas outras palavras? Verdade. Isso acontece mesmo, né? É, mal foi lançado o Lex. Até eu não mostrei aqui, que é acho que não mostra, né? Acho que não Tem que mostra. ficar na frente do corpo, Edson. Aqui, ó, se você colocar na frente do teu corpo, isso, Tá, isso. aparece. Então, daqui, isso, tá aqui, isso. Aqui é um um exemplar do Lex. Eu ia mostrar, acabei esquecendo. Mas tá aqui. Então, ficou assim, até que ficou um bom volume, ficou até bonito. Né? Ficou Realmente, ó, mais. ficou assim. Mas essa parte ficou. Olha só, realmente,
foi lançado esse mês aqui, em setembro, e eu já comecei a mexer nos arquivos aqui no Word do Léxico, já para uma segunda edição futura. E alguns verbetes eu acrescentei coisas também, verdade. Então, sempre tem coisa para corrigir, para acrescentar e para aprimorar. Todos os verbetes do hebraico bíblico estão aqui já. Isso tinha que constar de qualquer maneira. Agora, vários verbetes não foram trabalhados do jeito que eu queria, que eu gostaria, por causa de tempo, por causa do tempo. Então, no verbete av, que é pai, já agora no meu arquivo do Word, para a segunda edição, já está um pouco maior. Eu já desenvolvi um pouquinho mais. Mas isso vai daqui acho que 3 anos mais ou menos, eu acho. 2, 3 anos mais ou menos. Então, de fato, é um tipo de trabalho que está sempre continuando, nunca para exatamente, né? Você tem que dar um ponto final para publicar a obra, mas depois você vai fazendo as correções, os melhoramentos, e assim por diante. Então, isso é algo que acontece mesmo, tá bem? Então, é isso. E também tem a parte de se tiver novas descobertas, né? Se descobrirem novos manuscritos, se tiver mais coisa para poder ler, novas técnicas também, tecnologia mesmo para ler textos que estão um pouco degradados. Vai saber, né? Às vezes você consegue outro corpus de análise e vai incluindo, e o livro que já está dessa grossura vai ficar dessa grossura. Isso, exatamente. Eu prevejo que talvez esse aqui deu 976 páginas, quase 1.000. Eu acho que na segunda edição, talvez vai passar um pouco mais. Vai dar, acho que uns 1.100 páginas, mais ou menos. Também não quero assim, esticar tanto também, senão fica algo muito grande. Não tem necessidade. Mas isso vai acontecer de alguma maneira. Então, a segunda edição vai ultrapassar as 1.000 páginas com certeza. Isso é um trabalho que é um trabalho da vida, porque É, e vai ser sempre, né? Tem sempre como atualizar. O isso. Alan, ele fez aqui também uma pergunta que eu acho que vale a pena de falar. Ele colocou aqui, ó. Quando iniciou o trabalho, qual foi a maior dificuldade encontrada? Visto que é bem diferente nossa língua portuguesa com a do hebraico. Quando você começou a fazer essas pesquisas de hebraico bíblico, né, essa reunião toda num trabalho de léxico, qual foi a sua maior dificuldade? Lidar com uma língua que não é do tronco europeu, é uma língua de outro tronco, para você foi difícil? Não foi? Como é que foi? Não, eu acho que assim, eu acho que a maior dificuldade foi registrar as palavras, porque foi tudo digitado isso. São quase 1.000, 15.000 lexemas, 15.000, é bastante lexema. E assim, outra coisa, detalhe importante, eu fiz sozinho. Então, esse tipo de trabalho se faz por equipes. Então, as obras que eu mostrei agora há pouco de dicionário de hebraico bíblico, que eu mostrei agora há pouco, são obras coletivas, não é uma pessoa única que faz, é uma pessoa que dirige, o professor vai ter os seus assistentes que ajudam nisso, mas não é o caso aqui, foi feito sozinho. Então é uma coisa complicadíssima. Então, a minha preocupação mesmo foi assim, não podia faltar palavra nesse léxico. Pode ser que alguns verbetes, pode ser que não sejam tão trabalhados assim, mas que pelo menos tivesse lá o lexema registrado, pelo menos, né? Depois, no futuro, trabalhar um pouco mais o verbete, colocando mais exemplos de onde parece, etc. Mas eu vou dizer assim, a dificuldade maior é assim, a preocupação é registrar todas as palavras. Não pode faltar nenhuma, pelo amor de Deus. Então, isso foi a grande dificuldade que no começo eu enfrentei. Né? Se for citar uma dessas dificuldades, essa acho que foi a principal. Assim, é não falhar em registrar palavras. Só não pode, de jeito algum, faltar palavra. Pode não ser desenvolvida no verbete, mas tem que constar lá. Mesmo que seja assim, uma linha, mas tem que constar. Então, foi isso aí. E aí, já falando sobre isso, Edson, como que você teve acesso a esse corpus? Né? Esse corpus ele está digitalizado e você teve acesso, você teve que ir a algum lugar, tirar cópia, como é que foi? Porque eu acredito que seja um corpus bastante difícil de ter acesso e manipular, né? Ah, sim, claro. São vários dicionários e léxicos que eu tenho aqui em casa. Eu tenho aqui, além daqueles 4 que eu mostrei agora há pouco aqui, que tem no Brasil, mas tem outros 4 em inglês, por exemplo, que eu tenho aqui. Então, eu tenho várias obras. Eu estou falando com você aqui agora, ao redor da minha mesa aqui, tem vários dicionários de hebraico. Vários, né?
além de software também, que a minha tradução que eu fiz num software próprio para fazer a tradução. E lá tem as palavras, etc. Então, ajuda. Eu tenho assim, maneiras, tenho recursos aqui que eu consigo fazer esse levantamento. São materiais. Então, não tem nada pronto que posso copiar e colar. Não, não, não foi assim. Aquilo foi feito mesmo na unha mesmo, digitado. Cada palavrinha digitado com as consoantes, com sinais vocálicos, assim por diante. E, lógico, e com as informações dos vários dicionários e léxicos, concordância, por exemplo, e dos softwares também. Então, assim, então é um conjunto de obras que eu tive que lançar mão, tive que usar para fazer esse léxico. É isso aí. E você teve algum contato com o manuscrito em si? Ou foi só com essas obras que já tinham feito esse levantamento anterior? Eu tive contato, sim, claro. Aqui em casa, não dá para pegar porque é muito grande. Eu tenho dois facsímiles de manuscritos da Idade Média, de dois manuscritos. Um do século X e outro do século XI. Eu tenho aqui. Fora isso, o Museu Britânico de Londres, por exemplo, ele disponibilizou online imagens de manuscritos hebraicos. Eu tive acesso também. E no link lá, entrava lá no Museu Britânico de Londres, no site deles, procurava aquele manuscrito que eu queria pesquisar e aparecia lá e eu conseguia folhear o manuscrito online. Então, eu consegui. Era bem complicado, mas isso aconteceu mesmo. Eu tive acesso a isso. Tive mesmo. Eu acho que essa é a parte mais incrível do mundo agora que é globalizado, né? Se pensar que sem internet você teria que ir até Londres, teria que pedir a autorização, Sim, manipular esse material todo, que é um material super delicado, né? Ele deve sim. estragar muito fácil. E tendo ele digitalizado, tendo ele de fácil acesso, qualquer pesquisador pode usar, né? E você Exatamente. consegue completar um trabalho que é um trabalho muito rigoroso e muito detalhista, com informações que estão propriamente lá no manuscrito, né? Verificar se estava escrito dessa forma mesmo, às vezes se não houve algum erro, né, na transcrição desse manuscrito para algum outro documento que você estava consultando. E é incrível essa parte, realmente é incrível. E sem pensar que possivelmente vai ter novos manuscritos daqui a algum tempo, vão se descobrir outros ou vai ter a tecnologia para ler outros que a gente não consegue ler hoje, né? Com raio-x, com alguma ressonância de algum outro tipo. Talvez ainda o trabalho ele seja só um pouquinho, né? Ainda vai ter muito mais volume. Isso é. Uma coisa que eu não mostrei aqui na palestra, que existe, que está no léxico, são 134 lexemas, que é assim, as palavras hebraicas que vocês viram aqui, eles são baseadas no manuscrito do século XI, que está na Rússia, em São Petersburgo, na Biblioteca Nacional Russa de São Petersburgo, que é um manuscrito que serve para fazer as Bíblias hebraicas, um dos grandes manuscritos que serve, e serve também para fazer dicionários e léxicos. Porém, contudo, nesse manuscrito, existem coisas lá que o escriba ou esqueceu, na repintagem, porque esses manuscritos eles eram repintados, eles usavam bastante, usavam muito, então fica desgastada a tinta das letras. Então, numa certa época, tinha um segundo escriba que fazia a repintagem. E nisso de repintar, às vezes aconteciam erros, equívocos. E nesse manuscrito que eu falei agora há pouco, do século XI, aparece isso. E no léxico tem 134 lexemas e que eu mostro lá como que está no manuscrito e como que aparece aquela palavra em outros manuscritos. Isso é bem interessante. Isso é algo inédito em alguma obra desse tipo, mas aparece lá. Então a pessoa consegue ver, entender um pouco como que está lá nesse manuscrito, nesse códice do século XI, e como que aparece, o que acontece ali, o que aparece é a mesma palavra em outros manuscritos. Isso é algo bem interessante de pesquisa e que aparece no léxico. E ainda mais se a gente pensar que as vogais elas são transcritas embaixo, né, com pontos. Se qualquer uma gota, né, de tinta a mais ali já pode trocar bastante a ideia, né? Isso, Então, a alteração ela é muito drástica com um traço diferente. isso. O que acontece é o seguinte, eu vou pegar esse gancho e vou falar uma coisa. É, esses manuscritos são feitos em pergaminho, que é couro.
Acontece que ao longo do tempo pode ter manchas no couro, no pergaminho, manchinhas. E manchinhas que, quando tem vários sinais vocálicos, são pontos. Então, é formato gráfico redondo, formato redondo. Às vezes, o que se percebe, o que já aconteceu em outros dicionários e mesmo edições de Bíblia hebraica, é de confundir a mancha do manuscrito com o ponto vocálico. Isso acontece, isso já aconteceu, já aconteceu. Isso tem aqui no Lexo também, né? Só que, assim, você consegue ver bem essa diferença quando você tem acesso a fotos coloridas. Quando é branco e preto, aí confunde mais. Pessoal, isso aqui deve ser um daguesh, é um pontinho. Mas vê no colorido, você, não é o daguesh, é mancha do pergaminho, que ficou no meio da letra. Ficou junto no meio da letra. Então parece visualmente que é um sinal vocálico, mas não é não. É mancha do manuscrito, não é sinal vocálico. Mas isso só se consegue perceber quando você analisa a fotografia colorida do manuscrito. Branco e preto é temerário. Bem, agradeço imenso pela presença do senhor aqui na nossa Semana de Letras e Tradução. Eu não sou da área, né, do hebraico, mas eu super me interesso pelo hebraico porque eu já estudei um pouquinho. Eu, como linguista, também eu tenho várias perguntas de como que funciona. E acredito também, os nossos alunos, eles bateram muitas palmas aqui no final da sua fala. Eu espero ter feito jus às perguntas aqui dos nossos alunos. Por conta do tempo, eu não vou poder falar mais nenhuma. E, por último, faço de novo outro agradecimento. E caso o senhor queira fazer uma finalização, uma conclusão, fazer o convite também para os alunos acessarem o seu site, conhecerem o seu trabalho, e aqueles que tiverem interesse também, onde podem encontrá-lo, se tem alguma outra rede, fique à vontade. Ah, tá. Assim, uma das coisas das perguntas, lógico, eu respondi aqui apenas algumas. Eu acho que eu creio que deve ter várias perguntas. Não sei se daria para depois, no outro momento, eu responder essas perguntas que estão no chat. Não sei se de repente depois, num outro momento, eu poderia responder, não sei. Não sei se é possível. Eu acho que eles poderiam procurar o senhor, caso, assim, eles podem entrar em contato com o senhor para fazer Ó, essas perguntas? Então acho que fica até mais à vontade, porque tem alguns alunos aqui que têm muito interesse no hebraico bíblico por conta da Bíblia, né? Então são sim, interesses mais específicos. Tem alguns sim. alunos que têm mais interesse por conta da língua, né? E de ser de um outro tronco que não é o tronco europeu. Então eu acho que vai haver perguntas de vários tipos. Então, é Ah, só mesmo deixar o contato, que nossos alunos costumam entrar em contato muito fácil. então, lá no meu site, lá tem uma parte lá de contato também. Isso é uma das formas. Também tem rede social, Facebook, Instagram eu também tenho, que é o meu nome. Se procurar Eto de Faria Francisco, Eto de Faria Francisco, eu vou achar no Facebook e no Instagram. No Instagram tá assim, edson.de.faria.francisco. Então, esse é o meu Instagram. Então, eu poderia também responder as perguntas por meio dessas redes sociais também. Mas no site também tem a parte lá de comunicação também, que vem para mim no Gmail, e eu consigo visualizar a pergunta e posso também responder também, certo? Mas lá no site, mais uma vez, lá tem muita coisa. Preciso atualizar o site com um novo léxico, para colocar, postar foto da capa, fotos de algumas páginas, para enriquecer o site. Isso eu farei daqui a alguns dias, tá bem? Então, assim, de alguma maneira, Perfeito. dá para a gente ter contato bastante sobre o que foi exposto hoje, tá bem? Perfeito, então. Peço para os alunos, então, no finalzinho, fazerem o seu registro na lista de presença, tá? Não se esqueçam disso. Nós vamos interromper por agora, para um breve intervalo, e voltamos às 20h30 com a segunda palestra do dia, ou melhor, da noite. Muito obrigado a todos e vejo vocês até daqui a pouco. Tchau, tchau. Obrigado a todos, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.